A gente está gravando, então, para quem não se sentir confortável e não quiser aparecer, fiquem à vontade para desligarem as câmeras, mas também fiquem à vontade para estarem com as câmeras ligadas. Eu gostaria de pedir também que todas vocês coloquem o microfone no mudo, para que a gente não tenha interrupções, enfim, durante as falas, tá? Bom, como eu estava falando, é com muita alegria que eu inicio esse dia, essa noite especial. Queria compartilhar com vocês que quando eu enviei a solicitação para participar da Insta, isso há um ano atrás, exatamente, um pouquinho mais de um ano, abordar diversidade sempre fez parte dos porquês de eu estar aqui com vocês. Então, receber o convite para essa co-construção coletiva através do GT me deixa muito feliz. E eu quero realmente abrir esse convite para que vocês que já manifestaram interesse ou que ainda não manifestaram, mas que estão aqui com a gente hoje, em participar, para que vocês tragam ideias, para que vocês possam coordenar junto comigo, para que a gente possa pensar em ações juntas, para que a gente possa estar impactando. Eu quero pedir para que vocês não esperem a sensação de se sentirem prontas para contribuir, para que a gente possa estar se aprontando e realmente se construindo e se suportando juntas nesse processo. Eu acredito muito que nós devemos nos unir, permanecer firmes, mesmo quando as pessoas criticam ou duvidam do nosso potencial, ou quando nós mesmos acabamos aqui dentro duvidando que somos capazes. Eu acredito muito que nós temos o poder de fazer, de impactar, independente da nossa atividade laboral, independente da nossa idade. Não é sobre ter, sobre fazer tudo ou sobre ser perfeito. Eu acho que é sobre começar. E é sobre isso hoje, sobre estarmos começando esse GT de diversidade. E para tornar essa noite ainda mais especial, eu tenho um prazer de apresentar a Thamis Carvalhes. Me corrija se eu tiver pronunciado seu sobrenome. E, bom, a Thamis, ela é PMO dos negócios de amidos, adoçantes, texturizantes América do Sul e de cacau e chocolate Brasil. Ela é líder Brasil do Cargill Women Network, e que aqui também é chamado de MOB, Mulheres Operando no Brasil, e ela também é co-líder do Cargill Women Network Latam. Então, bom, a ideia de ter, trazido ela aqui para colaborar com a gente é porque ela tem aí já um caminho percorrido, tem experiências muito legais para trocar com a gente e, sem dúvida, a gente vai estar podendo aprender junto. Então, Thamis, muito bem-vinda, obrigada pelo convite. Sinta-se em casa. Obrigada. Super agradeço, acho que, bom, as suas palavras, né, o começar e ter, né, pessoas, né, obviamente, na maioria das vezes a gente tem mulheres que estão interessadas, né, em trazer essa discussão, apesar da discussão de diversidade não ficar só em gênero, né, a gente tem uma interseccionalidade muito grande, né, quando a gente fala de diversidade, mas, claro, o começar, ele é assustador, ele tem muita energia envolvida, tem muita vontade, então, acho que é um momento bacana, é um momento importante, ter pessoas que estão interessadas em fazer acontecer é fundamental, a energia precisa continuar, porque, como também na Cargill, esse é um trabalho voluntário, então a gente precisa ali sempre se alimentar e se retroalimentar para não deixar a peteca cair. Eu vou compartilhar e vou tentar não ficar presa na apresentação, mas a apresentação para guiar um pouco essa conversa, contar um pouco por que a gente ainda fala sobre gênero. Não sei se vocês estão vendo a minha tela ainda. Tá vendo? Tá bom. Por que a gente fala sobre gênero ainda e contar um pouco da nossa história aqui na Cargill, né, os últimos anos e como a gente
né, onde a gente... e fiquem à vontade também para fazer perguntas. Espero que seja mesmo, de certa forma, agregue para vocês, que dê aí algumas ideias, e ficarei muito feliz em saber como evoluiu. Por que a gente fala sobre gênero ainda, né? Acho que tem uma certa crença popular de que as mulheres já chegaram lá, né? A gente já chegou lá, vocês já conquistaram tudo, já tem um monte de, né, líder mulher. Por que a gente ainda fala sobre gênero? E quando a gente pensa por que a gente ainda fala sobre gênero em 2021, a gente sabe que tem uma desigualdade que ela é estrutural. Ela não é de hoje, ela é histórica, ela é social, e a gente sabe que, historicamente, socialmente, talvez até culturalmente, o lugar da mulher sempre foi um lugar de submissão, né? O lugar da mulher sempre foi um lugar em que o poder, ele era questionado, né? E a gente entende que isso é passado, é de certa forma hereditário, né? Então, como que as crianças, né, como que os meninos, ou como as meninas também aprendem sobre o machismo, a não ser sendo educadas? Será que quando a gente fala para um menino que quando ele chora, ou quando ele faz alguma coisa, isso é coisa de menininha, né, trazendo um pouco do aspecto da fragilidade, não é algo que a gente tem perpetuado? Então, na verdade, a gente fala sobre gênero e a gente fala sobre mulher porque a gente sabe que existem muitos comportamentos e preconceitos e ações e, né, que estão enviesadas na sociedade, né? E isso é estrutural, isso não começou de ontem. Então a gente sabe que é importante, sim. E vamos aí pensar um pouco mais em dados e fatos, né? Aqui tem um monte de informação, tá bem pequenininho, não vou ler, não vou trazer nada, mas existem contextos que eles são maiores do que a percepção. Eles estão numéricos, ou seja, na política, e aqui eu vou focar muito em Brasil, mas quando a gente pensa em mundo, acha, né? Quantas deputadas, vereadoras, ou até presidente, né? Na nossa história, a gente teve. Quando a gente pensa no número de mulheres e homens que votam, a gente é maioria de eleitorado. Então, por que a gente não está lá representada, né? Quando a gente pensa no mundo, isso não muda muito. Quando a gente fala de educação, hoje, percentualmente, o número de mulheres que tem curso superior, tem pós-graduação, ou seja, a formação das mulheres hoje, percentualmente, está se sobrepondo aos homens. Mas quando a gente olha para o mercado de trabalho, a gente não vê exatamente essa configuração, né? Quando a gente vê, inclusive, remuneração, essa remuneração ela não está equiparada necessariamente frente à educação. Quando a gente pensa em gênero, quantas mulheres versus quantos homens têm dupla jornada, né? Quantas mulheres trabalham ao longo do dia, chegam em casa, bom, hoje talvez não tem muita gente chegando em casa, né? A gente já está em casa. Elas têm que ir para o segundo, né, para o segundo round, para o segundo turno, né? Fazer comida, pensar na tarefa das crianças, né? A distribuição ali de atividades em casa, não necessariamente, e o estudo que foi lançado no começo desse ano pela ONU Mulheres, eles fizeram um estudo mundial, e eles fizeram com uma parcela feminina e uma parcela masculina. Mais de 70% das mulheres demonstrou que sua carga de trabalho ao longo da semana, além do trabalho, ela dobrou. Quando você vai para a mesma parcela dos homens entrevistados, não necessariamente esse número é igual, 20, 30%. Então, quando a gente pensa em gênero, a gente também fala, né, da sobrecarga da mulher. E, além disso, a gente fala de violência. E a violência aqui, obviamente, a gente fala, né, às vezes, do feminicídio, do número de mulheres, né, as mulheres que são mortas por hora, ou por minuto no Brasil, mas a gente também sabe da violência, que não é só a física, mas a violência verbal, a violência, né, por meio de um assédio.
Então, essas diferentes violências contra a mulher, elas acontecem e elas estão também ligadas a uma questão estrutural. Então, quando a gente olha, né, todos esses grandes fatores, a gente entende que sim, a gente tem dados e fatos que dizem que é importante ainda falar, né, por que a gente fala sobre a mulher. E, além disso, a gente fala de interseccionalidade, ou seja, né, quando eu falo de mulher, e às vezes a gente olha aqui, né, geralmente a gente tem a tendência de pensar na nossa bolha. Eu, mulher, hétero, branca, cis, né, tenho uma bolha relativamente parecida comigo, de mulheres que estão potencialmente no mesmo momento de carreira. Às vezes, quando eu olho para a minha bolha, não, acho que essas mulheres, elas estão, né, ascendendo profissionalmente, né, elas conquistaram seus espaços. Mas quando a gente olha para as interseccionalidades, a gente sabe muito bem que o Brasil, né, e o Brasil, obviamente, tem né, um componente grande. Quando a gente pensa na mulher negra, ela tem a probabilidade de ser assassinada 2 vezes mais do que a mulher branca. Elas ganham 40% em média de um salário de um homem branco, 58% da remuneração de uma mulher branca. Então, quando a gente começa a olhar né, esses diferentes recortes, a gente entende que, além da questão gênero, a gente tem alguns outros fatores que alavancam e que aumentam a importância da discussão. Né? Quando a gente fala da mulher trans, a expectativa de uma mulher trans no Brasil é de 35 anos, né? Então, é o país que mais mata mulheres trans no mundo. Né? Então, a cada 48 horas, ou seja, a cada 2 dias, um transgênero é morto no Brasil. Então, quando a gente começa a ver esses diferentes elementos, né, que às vezes saem da nossa bolha, a gente entende que sim, ainda é muito importante a gente falar sobre a mulher. E aí, não aqui na apresentação, mas trazendo um pouco de dados, e depois eu posso compartilhar com vocês esses estudos, a cada 1, 2 anos, um estudo chamado Women in Workplace, ou Mulheres no Mercado de Trabalho. O último estudo, ele trouxe algumas informações muito interessantes. A primeira vez que eu vi esse estudo foi em 2015, e ele falava muito da importância, né, de ações afirmativas, né, a gente tem aquela clássica informação de que hoje existem mais CEOs chamados John do que CEOs mulheres. Então, enfim, esses dados e fatos há uns anos atrás, eles fizeram com que as empresas tomassem ações afirmativas de inclusão de mulheres na alta liderança. Então, a gente vê hoje muitas CEOs. Entretanto, quando a gente olha o estado do pipeline, e esse estudo de 2020/2021 fala um pouco sobre isso, e aí pensando um pouco no mundo, né, no meio corporativo, por ações afirmativas, a gente quebrou esse teto de vidro, ou seja, a gente aumentou consideravelmente o número de mulheres, né, no C-level. Entretanto, esse pipeline, nesses últimos 5 anos, não moveu nem 3 pontos percentuais. Então, a gente tem um monte de mulher formando no mercado, a gente tem um monte de mulher entrando nas empresas, mas a gente não está vendo esse degrau, né? A gente não está vendo esse degrau acontecer. Então, né, existem alguns elementos que eles são importantes. E um desses elementos é a gente falar sobre gênero, a gente falar sobre viés, a gente falar por que potencialmente essas mulheres não estão ascendendo, né? Eles não estão saindo do entrante para o nível médio de gestão e indo para frente. Então, todos esses elementos são muito importantes e para todos eles a gente tem dados e fatos. Além disso, alguns pontos de reflexão, né? Como no meu exemplo do começo, né, quando a gente fala do machismo, né, do que está intrínseco na nossa sociedade, a gente tem o estereótipo de gênero e esse viés de gênero muito forte, nada como mulher e como homens, que existem diferenças biológicas e, né, de personalidade tão grandes que a gente se diferencia e que isso, de certa forma, nos diferencia profissionalmente, né? Então, as mulheres que são flexíveis e emotivas e cautelosas, pacientes, e os homens muito lógicos, né? Líderes natos, muito racionais. Isso traz um certo desbalanço quando a gente pensa na promoção desse pipeline, né? A gente começa, como tomador de decisão, a pensar, uma mulher nos seus 30 e poucos anos,
acho que ela é casada, provavelmente ela vai ter filhos, ela vai ficar alguns meses fora, acho que é melhor não promover. Parece muito bobo, mas quantas mulheres aqui potencialmente já não foram perguntadas em alguma entrevista se elas não pretendiam ou se elas tinham filhos? Então são coisas tão sutis e tão simples, mas que elas estão aí, né? Elas estão no nosso dia a dia. Então essa reflexão ela é muito importante e de novo reforça por que que a gente precisa falar sobre gênero. Então, né, o estereótipo de gênero, a gente colocar essa coisa da menina, coisa do menino, né, como a gente já faz essa construção social lá da infância, né, e até um ponto importante para a gente é que, às vezes, nós mesmas, né, nós mulheres, às vezes nós mães, a gente traz esse, né, esse componente de gênero dentro de casa, né, então, obviamente que as novas gerações, elas estão sendo expostas a certos ensinamentos e conhecimentos que, né, em gerações anteriores não era tão comum, mas hoje a gente tem nas mãos uma certa forma de influenciar os futuros tomadores de decisão. E, claro, a gente tem um desafio de hoje também educar e fazer, né, trazer à tona os tomadores de decisão atuais, né, por que que às vezes algumas decisões são tomadas e nem se pensa, né? Se pensa muito mais no a mulher, uma mulher líder, eu acho que ela não vai ser tão incisiva, ou às vezes quando uma mulher líder é incisiva, ela é um pouco louca, acho que ela é um pouco, né, exagerada, ela é muito grossa, e às vezes é só o fato de ser uma mulher, né? Então a gente traz essa reflexão. A representatividade ela é importante, acho que todas nós aqui sabemos muito bem o quanto é importante a gente olhar uma mulher, às vezes, no topo, ou em alguma posição que a gente admira e a gente falar, poxa, consigo chegar lá. Eu lembro lá dos meus anos, há 11 anos atrás, quando eu entrei como engenheira na Cargill, eu sou engenheira por formação, hoje eu trabalho no negócio, mas eu comecei na fábrica. E eu olhava, assim, parte da liderança, tinha muitas mulheres, aí você começa a se perguntar, nossa, será que aqui é o lugar para mim? Puxa, né, não estou vendo nenhuma líder mulher. Você começa a se questionar, né? E por mais que a gente se empodere, né, e eu sempre fui uma menina que talvez nos moldes antigos eu era um pouco rebelde, eu era um pouco inconformada, mas na verdade eu acho que eu só era feminista mesmo, eu só não sabia. Mas eu ficava assim, me questionando. E aí a gente começa a encontrar uma mulher aqui, uma mulher ali. E aí você fala, não, tudo bem, acho que potencialmente aqui pode ser meu lugar. E às vezes a gente é a primeira de muitas, né? O Google fez um vídeo para o Dia Internacional da Mulher que chama First of Many. E que é isso, né? A primeira de muitas. Quantas vezes nós fomos a única mulher numa reunião, ou a única mulher num jantar de negócios, ou a única mulher em uma sala? E quando a gente pensa em representatividade, eu penso muito essa imagem. Pode ser que em algum momento eu fui a primeira ou a única mulher, mas eu fui a primeira de muitas. Eu abri as portas. Então, a representatividade ela é importante porque a gente se enxerga ali. No fim do dia, falar de gênero, falar do estereótipo e falar porque é importante, reforça, porque para a gente estar ali, vislumbrar que a gente pode alcançar voos maiores, né? A gente pode chegar em degraus maiores, definitivamente é o que parte, né, do nosso trabalho como gênero. Contando um pouco da história da Cargill, né? A Cargill é uma empresa de agro, né? Eu acho que muitas de vocês conhecem e a gente tem uma correlação muito grande. É uma história e é uma empresa que majoritariamente o mundo do agro, ele é um mundo que entende-se um mundo um pouco mais masculino, né? Tanto no trading quanto em operações, mas ao longo né, e com uma história um pouco mais antiga, algumas mulheres foram se inserindo, e ao longo dos últimos anos, e aí eu vou dizer que, claro, teve um boom muito grande, mas a história do Cargill Woman Network, né, que aí é uma rede global, ela tem
boa parte dos países, né, o Brasil, na verdade, a gente colocou o nome em português, né, até para fazer uma inclusão também da língua, mas a história começou lá em 86, relativamente recente para uma empresa de 155, 156 anos, mas tudo bem, né, sempre há tempo de começar. Em 86 a gente começou um Cargill Woman Council, um conselho, né, começou pequeno, algumas mulheres que discutiam, né, essa questão, né, de ter outras, incluir ali talvez uma rede de suporte, uma rede de apoio, começou pequeno. Apenas em 2014 a gente formou esse grupo no Brasil, tá? Então, ao longo desses anos aí, desde 86 até 2014, os grupos eles aconteciam, como eu posso dizer, eles aconteciam informais, né? Um grupo de mulheres que se organizava, que fazia algumas ações, que faziam algumas comemorações, mas era algo um pouco mais orgânico, um pouco mais granular, mas não tão organizado. Em 2014, hoje, inclusive, a Heloísa, ela está nos Estados Unidos, ela era uma gerente de planta, e ela era uma das únicas gerentes de planta, né, no universo da soja, e ela entendeu que ela precisava fazer mais, ela precisava trazer essas discussões, trazer esse compartilhamento, às vezes, de histórias, e talvez histórias não tão boas, para uma forma um pouco mais formal no Brasil. E ela convidou algumas mulheres de diferentes negócios, né, a Cargill opera em diferentes negócios no Brasil, convidou algumas líderes, falou assim, bom, vamos fazer alguma discussão um pouco mais voltada a operações, é um lugar que tem, né, é super deficitário em mulheres, e eu estava lá nesse grupinho que a gente começou a discutir, e aí, em 2014 a gente formou, então, um grupo no Brasil. E acho que a história mais icônica desse grupo no Brasil, quando foi formado, foi a própria história da Elo, que entrou na Cargill como estagiária. Ela entrou na área de armazém, né, na área de warehouse, e não tinha banheiro feminino. E quando ela entrou na área, né, no primeiro dia dela, né, foi ali ver o posto de trabalho, né, conheceu todos os colegas, e todo mundo começou, olha, aqui é a copa, né, aqui, né, bebedouro. Ela falou assim, e o banheiro? Onde é o banheiro? E aí todo mundo fez aquela, banheiro? E aí entenderam que não tinha banheiro feminino. E isso a gente não está falando, assim, nada muito longe de 99, 2000. Isso numa planta de Uberlândia, que era uma planta relativamente grande. E aí, obviamente, né, foi aquele burburinho, né, ficaram ali, tiveram que fazer um banheiro super rápido. E quando a gente conta essa história aqui em São Paulo, ou em alguns lugares, né, em que o escritório tem um número maior de mulheres, todo mundo faz aquela cara de estranheza, do tipo, como assim não tinha banheiro? Mas quando a gente começou o grupo, a gente foi fazer um levantamento no Brasil, e a gente descobriu que existiam localidades que não tinham banheiro feminino. Porque, obviamente, não tinham mulheres, mas isso, de certa forma, queria dizer que ou eu não ia contratar uma mulher, porque não estava nem na visibilidade, não estava no plano, né, nos planos de ninguém, ou, eventualmente, se uma mulher fosse contratada, ela não teria o básico, que era um banheiro. Então, a gente começou esse grupo em 2014, e a primeira coisa que a gente fez foi uma avaliação de barreiras físicas, estrutural, né? A gente fez um levantamento, trabalhou junto com o time de segurança, de meio ambiente, em todas as unidades da Cargill para a gente levantar se tinha banheiro, se tinha sala de amamentação. E, claro, sala de amamentação, às vezes, né, num site que não tem nem mulheres ou que não tem mulheres, né, gestantes, não necessariamente você precisaria, mas a gente fez um levantamento e entendeu todos os lugares que não tinha uma marcação para estacionamento, né, aquela marcação para mulheres gestantes, uma marcação básica, né, e às vezes, e quando a gente fez esse levantamento, quando fomos falar com os diretores dos negócios, e a gente falava, olha, no site, né, na planta X, não tem uma marcação para gestantes. Os líderes, né, a alta liderança ficava, mas como assim não tem uma marcação para gestante? Coisas muito simples.
mas que não tinham, porque às vezes não tinha uma mulher, não existia a demanda. Então, a gente começou, obviamente, esse grupo com foco em operações, mas depois isso foi ampliando, né? E aí eu só vou voltar na timeline, porque de 2014 até 2016, a gente teve um passo muito importante, que foi a assinatura da Cargill numa coalizão chamada Paradigm for Parity. O que, que é isso? Paradigma para a paridade. A Cargill assinou um compromisso que até 2030, 50% da liderança sênior será de mulheres. Hoje a gente está ali nos 30 e alguma coisa por cento, e foi uma assinatura que o CEO global da Cargill, né, assumiu esse compromisso, ou seja, é uma meta da companhia que até 2030 toda a liderança, 50% da liderança sênior será de mulheres. Então, em 16, o que a gente, né, começou há alguns bons anos atrás, o que os grupos de forma orgânica, né, foi acontecendo da mesma forma que até no Brasil, né, não foi algo top-down, né, foi de mulheres que entendiam que tinham que se organizar para levantar barreiras, por exemplo. Em 2016, isso virou, de certa forma, uma métrica a ser acompanhada e alcançada. Quando a gente faz essa assinatura, a conversa muda bastante. Quando a gente tem essa conversa de assinatura, o movimento top-down ganha uma força muito grande. E aí aqui eu faço uma pausa aqui. Movimentos como o MOB, que são orgânicos e que são de mulheres ou de aliados que se organizam para falar de paridade de gênero ou de diversidade, a gente tem outros grupos na Cargill, eles são muito importantes. Mas o momento que a gente tem a liderança sênior comprando, assinando e dizendo isso é importante, isso está na métrica, faz toda a diferença. Então, esse é um ponto extremamente importante. Movimentos de forma orgânica que crescem são extremamente benéficos, mas ter a liderança sênior, né, ter o buy-in da liderança sênior é algo extremamente importante. Dá uma outra cara, dá um outro elemento de importância, né, para o grupo, para as ações, enfim, né, para o andamento das coisas. Então, a partir disso aí, né, e aí a gente levou um tempo para entender como que a gente integrar todas as outras áreas, porque a Cargill não é só operações, a gente tem comercial, a gente tem finanças, a gente tem, enfim, centro de serviços, a gente tem originação, a gente tem portos. Então, depois de um tempo, a gente entendeu uma governança, e desde 2018 esse grupo foi expandido para todas as áreas. Então, relativamente jovem na expansão, a gente já falava de gênero no Brasil, mas de forma mais ordenada, a gente tem 3 anos. E aí, as ações que a gente tem feito ao longo dos anos, e é um grupo que é trabalho voluntário, todas as mulheres e homens que trabalham no grupo, nós temos outras atribuições, então a gente faz isso aqui por amor, por paixão, porque é algo que realmente está intrínseco aos nossos valores, e a gente trabalha em parceria com o RH, com as lideranças, né, não somos donos das metas e nem das métricas, eu brinco que se eu fosse dona dessa métrica, estava feita, porque eu já fazia todas as contratações, já ia brifada, mas o nosso papel de influência é muito grande. Então, quando a gente começa com barreiras físicas, quando a gente começa a trazer visibilidade para a liderança, que a gente tem problema estrutural, que não tem uniforme para gestante, que não tem uniforme feminino, que a gente precisa, né, que a gente cria uma necessaire para um time de comercial e originação que viaja pelo Brasil, que às vezes para num posto de gasolina que não tem uma estrutura mínima, né, e nessa necessaire tem ali, às vezes, um lenço umedecido, né, alguma coisa básica. Quando a gente começa a trazer essas ações, que para as mulheres é muito importante, mas que diz para a companhia, olha, existem coisas que não custam tanto dinheiro assim, mas que são importantes para incluir, a gente começa a fazer com que tome uma proporção de importância, de empoderamento para as pessoas muito grande, porque a gente começa a dizer, aqui é lugar de mulher sim, né, aqui mulheres são bem-vindas. Além disso, a gente começou movimentos educacionais. O que significou esse educacional? A gente fez um monte de momento mob,
desde para falar de assédio moral e sexual junto com o time de jurídico, falamos de empoderamento, falamos de carreira, falamos de autossabotagem, síndrome do impostor. Então, a gente dá vários elementos para esse grupo de mulheres e homens entender um pouco mais do universo. Quando a gente faz o nosso Welcome Session, aqueles dados que eu passei muito rápido, a gente ensina e mostra para as pessoas que são dados e fatos, e não só a nossa paixão, por inclusão de mulheres, que é importante a gente falar sobre gênero, né? Então a gente reforça que não é porque a gente acha legal, ou porque é bonito, ou porque eu sou mulher e eu quero ser a CEO daqui a 20 anos, daqui a 10 anos. É porque é de fato importante, e isso não é um elemento só corporativo, esse é um elemento social. A gente começou a fazer eventos de interseccionalidade, então, eventos para falar de parentalidade, para falar de mulher negra, trazendo esse conceito de, às vezes, uma parcela que vai estar marginalizada por N motivos sociais no Brasil. Então, a gente começa a falar e fazer eventos de interseção, a gente faz eventos de networking, ou seja, mulherada, a gente precisa... Vamos alavancar esse networking, então a gente faz alguns eventos de networking, que, claro, a gente tem um desafio enorme, e a gente teve um desafio enorme nesse último ano, que a gente está nesse mundo virtual, então foi o nosso maior desafio, foi garantir aqui o networking, mas os eventos que a gente teve, e nas plantas, obviamente as plantas estão operando e respeitando o distanciamento social, a gente manteve aí esses cafés, mas são eventos que a gente entende que são importantes, e eventos mesmo de empoderamento, de trazer, enfim, elementos para que essas mulheres entendam, A gente fez uma sessão chamada Power Up, em parceria com a UI, justamente para trazer a mulherada, e foi eles trabalham com uma dinâmica super bacana, que, assim, trazem elementos que todas nós conhecemos, que vai desde autossabotagem mesmo a, sei lá, elevator pitch, ou seja, o que eu conto de mim mesma, ou qual que é o meu propósito, enfim, coisas bem simples, mas a gente colocou diversas mulheres de diferentes áreas da Cargill para se conectar. E aí, quando a gente começa a colocar essas mulheres para se conectar nessa dinâmica para elevar, por isso que eles falam power up, a gente entendeu que a gente começa a... Se existia uma chama, a gente colocou um combustível ali, e essa chama se espalhou. Então, esses eventos, eles têm sido muito importantes também. Além disso, a gente tem influenciado programas de mentoria interna, é algo que a gente sabe que é super importante para alavancar a carreira de mulheres, não somente, mas é um elemento importante. Além disso, a gente trabalhou junto com o time de RH no projeto Currículo Cego, ou seja, quando a gente fez alguns pilotos, quando o gestor da vaga abria essa vaga, até o momento da entrevista presencial ou da entrevista específica, ele não sabia o gênero, ele ou ela, não sabia o gênero da pessoa, do potencial candidato. Então, a gente conseguiu entender que alguns elementos de viés a gente tirava, porque aí a gente está falando de competência, a gente não está falando se é uma mulher ou um homem. E, obviamente, a gente sabe que, a depender do gerente contratante, isso acaba acontecendo, É algo que, às vezes, assim, é um viés inconsciente, ninguém parou para pensar, é algo que, não, para essa vaga, eu acho que uma mulher não vai se dar bem, porque vai ter que lidar com muitos homens o tempo inteiro, é um ambiente super dinâmico, e pode ser que ela se perca, enfim. Então, a gente trabalhou com o RH, e esse projeto, nos últimos 2 anos, rendeu bons frutos aí, de um aumento em algumas áreas, a gente teve aí aumento de 15% a 20% de mulheres indo para a entrevista final. Obviamente, a gente não quer ditar, a gente não quer colocar cotas, não, tem que contratar mulher porque ela é mulher, não, mas ao menos até a entrevista final a gente garantiu que, que existia um pool maior de mulheres. Além disso, a gente tem feito muitas conversas de masculinidades, e esse foi, para a gente, no último 1 ano e meio, acho que foi a nossa virada de chave, principalmente com os nossos aliados. Os nossos grupos, majoritariamente, eles falam com as mulheres, claro, é o nosso foco principal. Mas quando a gente começou a falar com os nossos aliados, e eu contei até para a Luciana, contei para as meninas quando a gente se falou pela primeira vez,
que a gente trouxe o Papo de Homem. Eu não sei se todas conhecem, eles têm uma plataforma enorme, o Guilherme Valadares é o fundador, e eles fizeram alguns documentários muito interessantes falando sobre o universo masculino. Um desses documentários se chama O Silêncio dos Homens, e eles trazem esse contexto, essa unidade tóxica, o impacto disso no universo feminino. E a nossa virada de chave, quando a gente começou a trazer esse tipo de discussão, quando a gente começa a trazer dados e fatos de número de depressão em homens ser extremamente maior do que em mulheres, alcoolismo, suicídio, tudo isso porque há também, né, essa mesma sociedade que prega, né, essa superioridade, né, masculina ou essa inferioridade feminina, ela também traz ali alguns elementos prejudiciais para o homem, né? Essa questão, né, do macho alfa, né, do homem sempre ter que ser esse, né, provedor, líder, másculo e etc. Todos esses elementos, eles também causam um sofrimento muito grande para os homens, né? Na sua construção de vida, na sua construção familiar. Então, a gente começou a trazer algumas conversas. E a gente teve alguns momentos, foram alguns pilotos, e um ponto interessante, teve uma conversa em um dos negócios da Cargill, que um líder, né, e era um líder sênior comercial, ele trouxe uma história pessoal dele. Ele trouxe uma história de que ele passou a vida inteira dele sem ter um abraço do pai. Ele passou a vida inteira dele sem, assim, aquele abraço, aquele beijo gostoso que, né, normal, né? Não é porque ele é homem. E ele não dava. E o pai dele falava: homem não abraça, homem não beija. E ele conta que o pai dele ficou doente e ele teve que começar a dar banho no pai dele. O primeiro momento da vida dele foi um dia que ele deu banho no pai dele e o pai dele teve que segurar com ele. Para um líder sênior trazer uma experiência pessoal tão forte numa conversa, e ali só tinha, era uma conversa, eles chamaram de conversa de boteco, ou papo de homem mesmo, trazer aquilo, né, para um grupo de homens, algo tão íntimo, a gente entendeu que, de certa forma, a gente estava começando a quebrar ali alguns gelos. Então, acho que esse foi, para a gente, foi uma virada de chave. Tanto que até o momento dessas conversas de masculinidades, até um momento anterior, a gente fez uma medida do número de membros que a gente tinha homens. A gente tinha mais ou menos uns 14, 15% dos nossos membros. Hoje a gente tem uns 1.500 membros que, né, que quiseram fazer parte, de fato, do grupo. 14% eram homens. Hoje a gente tem 35%. Então, assim, a gente viu, claro, né, para o universo da Cargill, um número expressivo de homens que disseram: eu quero participar mais dessas conversas, eu quero entender mais sobre esse universo. Então, a gente entende que foi mesmo uma virada de chave, porque não, né, a gente não espera que todo homem venha aqui e traga suas histórias pessoais mais profundas, mas a gente sabe que, ao menos o ouvir, né, o entender, o capturar esses elementos, né, que às vezes são tão prejudiciais para uma mulher, né, no dia a dia do trabalho. E, às vezes, um espaço mesmo de acolhimento, para eles entenderem que está tudo bem, né? A construção social ficou, mas é sempre tempo também da gente aprender mais, né? Bom, além disso, a gente, né, participa aí do Congresso Mulheres no Agro, acho que é um congresso para o nosso setor extremamente grande, a gente sempre alavanca aí as nossas mulheres que são clientes dos negócios, e sempre com uma palestra, um jantar, trazendo um pouco, né, dessa cultura de empoderamento, contando um pouco dessa história das nossas ações. Então, a gente traz isso, que também é um elemento de negócio, né? Eu acho que trazer a diversidade para um core de negócio, né, não é demérito. Aliás, é um ponto super importante, assim como a sustentabilidade assim como, né, ações de responsabilidade social, acho que o elemento de diversidade, ele começa a ser também um ponto de dizer: para mim importa as pessoas, para mim importa fazer, né, um movimento social que, de certa forma, pode ser que a gente não muda uma sociedade inteira, mas a gente está ali, né, fazendo pequenas inclusões e fazendo um movimento que pode se tornar em massa. Então, a gente traz esses pontos para os nossos clientes também. Bom, e
resumindo, são as nossas ações, o nosso propósito, né? E aí, resumindo muito, é influenciar a mesma Cargill para ser uma empresa de equidade de gênero. A gente começa a dizer que a gente quer ser uma empresa da escolha das mulheres, mas no fim do dia, quando a gente fala dos elementos de equidade de gênero, é bem isso, né? A gente trazer as mulheres, a gente trazer conhecimento para esses homens, a gente começar a quebrar algumas barreiras com esses homens para garantir que o conhecimento, fatos e dados, discussões honestas e abertas, conexão, façam parte desse dia a dia. E, obviamente, inclusão e diversidade na Cargill não é só gênero, né? A gente tem outros grandes elementos. A gente tem o grupo Afro-Cargill, que ele é voltado às questões étnico-raciais, então a gente fala sobre inclusão, a gente fala sobre ações afirmativas que a gente tem na empresa, a gente tem a Rede IN, pessoas com deficiência, então a gente conta, obviamente, não só com as histórias das pessoas que trabalham na Cargill, como também mães e pais de pessoas com deficiência, né? Então a gente traz esse elemento, e esse elemento educacional tem sido muito importante, né? Há pouco tempo, a gente falava portadores de deficiência, né? E eu lembro que na primeira discussão a gente fazia, gente, a gente não porta, né? Não é um negócio que você sai carregando, né? É uma pessoa com deficiência. Então a gente traz muita educação. E tem o Pride Network, que é voltado às questões de LGBTI+, né? Então, obviamente, dentro da Cargill, a gente fala isoladamente e a gente fala em interseção para cada uma dessas redes, que hoje tem feito trabalhos, né, e ações afirmativas muito bacanas. O AfroCargill fez um projeto, né, ele está indo para o seu 2º ano, que se chama Projeto Baobá, de inclusão de jovens negros, né, tanto em vagas de estágio, vagas de menor aprendiz, e agora ele vai se expandir para vagas de outros níveis. O Pride Network fez, né, e tem feito, né, inclusive na semana passada isso foi amplamente anunciado nas redes sociais, que já é o terceiro ciclo de contratação de profissionais trans, né, profissionais ou pessoas que são tão invisibilidade, né, são invisíveis na sociedade, e a gente está trazendo aí uma oportunidade de trazer essas pessoas para o mercado de trabalho, né, e, enfim, e também o IN, que tem trazido aí esses elementos, né, junto com as outras redes, para trazer, né, a inclusão de pessoas com deficiência. A gente sabe que tem a parte, né, de uma lei, né, ou seja, tem uma questão legal dentro das empresas, a gente entende que isso precisa ser além, né, não tem que ser só para cumprir uma cota, para cumprir uma meta. A gente tem que trazer pessoas e agregar valor para a companhia. Então, esse é o nosso universo de inclusão e diversidade da Cargill. Bom, muitas informações, eu sei que eu falei muito rápido e às vezes trazer coisas de diferentes elementos, mas esse é o nosso contexto como empresa. Espero que eu tenha trazido alguns elementos que para vocês seja, né, de certa forma, elementos que vocês possam utilizar e trazer aí para o grupo de trabalho de diversidade. Fico à disposição, contem conosco para trazer outras informações, trazer outras experiências. Fico muito feliz com o convite. Fico aberto também a perguntas, porque acho que falei bastante aqui, agora eu vou tomar uma água, quero ouvir um pouco também de vocês, como contribuir, como trazer valor aí das nossas experiências. Obviamente, eu falo por gênero, mas das nossas experiências como Cargill nos últimos anos. Nossa, muito obrigada, Tamis. Eu fiz várias anotações aqui, apaixonada pelo tema, e eu acho que essas reflexões elas são muito importantes, né? Eu acho que, por mais, por exemplo, né, eu que tenho esse interesse, que estou sempre buscando, é muito interessante observar como sempre tem algo, uma maneira de ver o mesmo assunto, com um olhar diferente. Eu acho que isso é muito importante, a gente dar espaço para escutar não apenas as coisas que a gente desconhece, mas também aquilo que a gente já está buscando, aquilo que a gente já entende que tem um conhecimento, para ver de outras maneiras, ter filtros diferentes, porque às vezes são nesses momentos que a gente pode ter o insight, entender uma maneira diferente de abordar com a equipe que a gente tem próxima, ter ideias de como abordar com os nossos times, enfim, nas nossas buscas. Então, assim,
Muito obrigada, eu achei muito interessante quando você falou ali sobre os estereótipos de gênero, né? E eu acho que é muito importante a gente não acabar tendendo a achar que são negativos, né? Por serem colocados como femininos ou masculinos, que os femininos sejam mais ou menos, enfim, eu acho que temos eles e isso e as diferenças que nos tornam mais, né? Eu acho que se a gente puder valorizar, não né, colocar ali um tagzinho, né, de isso é de mulher, isso é de homem, né? Isso é de pessoas, né? E se a gente puder e der espaço para que cada um traga aí suas skills, o que está aí para agregar, a gente só tem a ganhar. Então, obrigada mesmo. Eu queria escutar de vocês o que, né, os brainstorms que vieram. Eu vi que a Neuciane e a Michelle colocaram aqui nos comentários pontos que eu achei super relevante também. E eu pensei na mesma coisa que a Neuciane falou sobre essa questão de questionarem sobre quem vai cuidar dos filhos, né? E não somente essa pergunta, né? Todas as que envolvem o cuidado, né? Eu gostaria muito de ter um resultado aí, de fazer uma pesquisa de ver quantos homens já foram questionados sobre essa questão do cuidado, né? Se eles cuidam dos filhos, se eles vão buscar na escola, se eles cuidam dos pais, enfim, né? O cuidado sempre fica para a mulher. E eu acho que aí a gente acaba passando também uma mensagem errada, né? De achar que eles não têm que ter essa responsabilidade, enfim. E essa questão aí que a Michelle levantou sobre como as vagas são lançadas, né? Eu acho que é um exercício que aqui na Brunel eu tenho tentado colaborar bastante. Eu acho que é um exercício constante que eu acho que a gente não pode. Eu acho que a gente tem que trazer para a gente, né? Trazer a ownership, de que a gente, quando vê, né, esse movimento, porque eu acho que é um constante aprendizado, né? Um exercício, essa coisa já está tão enraigada que acontece muitas vezes não pela maldade, mas eu acho que cabe a gente, sempre quando ver a situação, né, tomar para si, do tipo, né, trazer lá para quem foi que publicou, para o líder, enfim, poxa, olha, numa próxima, ainda dá tempo da gente editar, a gente pode ter uma visibilidade maior, a gente pode né, fazer com que as mulheres se sintam, vejam que a vaga também é para elas, e normalmente a resposta viria de, não, mas é para elas, né? Mas como que a gente está passando essa mensagem, né? Como que a gente está acolhendo e fazendo com que todos os profissionais vejam que eles são acolhidos e são bem-vindos. Eu acho que esse ponto é o viés inconsciente, né? E por isso que ele é chamado inconsciente, a gente não tem a percepção, né? Ele está ali, né? A gente foi criado com algumas questões. Ele é tão forte, a Cargill anunciou há 2 semanas uma nova CFO. O nome dela é Jamie Miller. O Valor Econômico no Brasil fez uma reportagem falando que a Cargill anunciou o novo CFO. E aí depois eles, né, escreveram uma nota em correção. Mas como é engraçado, né? Porque assim, Jamie pra gente é um nome que pode parecer realmente, assim como o meu que termina em S, você não sabe se é uma mulher ou um homem. Mas é tão comum ter um CFO que, por padrão, é um novo CFO e não a nova CFO. Então, é algo que, se a gente for pensar, é algo que está enraizado na sociedade e é o que a gente tem trabalhado muito, educar, né? A gente reconhecer que a gente foi ensinado que algumas coisas eram mais comuns para homens ou mais comuns para mulheres. Quando a gente começa a reconhecer e tornar consciente, opa, não, peraí, não é assim, né? Deixa eu ir um pouco mais a fundo. Então, um exemplo recente aí que aconteceu e que, bom, 2021 a gente ainda passa por isso, né? Sim, exatamente. E eu acho que começa com a gente ter a consciência e não julgar, né? Ter a consciência de que todos temos os vieses, né? Isso não torna ninguém mais ou menos. O reconhecer é muito importante, porque a partir do momento que a gente reconhece
que todos temos, eu acho que abre o espaço para que todos estejamos né, com awareness, né, atentos à possibilidade, prestar atenção nas nossas falas, e entender que, poxa, é um processo de aprendizado em conjunto. Sim, eu acho que essa questão até de reconhecer e a questão do não julgar, hoje a gente está vivendo uma polarização tão grande, né? E os últimos anos, a polarização e né, os ânimos sempre são muito exaltados. E quando a gente fala de diversidade, acolher o outro com amor é importante, né? Às vezes a gente, né, a nossa primeira reação é atacar e, né, eu digo isso por mim, vejo às vezes alguma coisa assim ali na internet ou algum grupo ali de WhatsApp que faz um comentário, eu sou às vezes aquela que tem que, opa, deixa eu respirar, porque assim, a gente tem que acolher com amor, tem que educar, tem que falar, não está correto, ou trazer alguns pontos, mas a gente tem que acolher com amor, porque quando a gente, né, quando a gente faz de forma empática, ou seja, a gente também se coloca no lugar do outro, que às vezes não tinha esse conhecimento, a gente sempre vai partir da melhor das intenções. Nem sempre é verdadeiro, mas a gente tem que partir entendendo que, né, ok, vamos de forma, né, com muito amor, vamos acolher essa informação, vamos tentar mudar, vamos, né, fazer de uma forma mais suave. Com certeza, acho que para a gente como grupo, acho que esse foi um aprendizado muito importante, né, que a gente entrou ali de forma capilar, entrou ali, né, um evento aqui, um evento ali, né, convidava os homens, participava, não, né, não vai participar, tudo bem. Depois a gente começou a trazer elementos que eles se interessavam, né, pensando um pouco no aliado, então eu acho que esse é um ponto, acolher com amor é importante. Muito bom. Flávia Maia, eu acho que a Flávia levantou a mão aqui. Eu levantei, eu estou me segurando aqui, porque eu adoro assunto também, aí eu querendo interagir, mas estava querendo deixar, né, a interação de vocês, já, né, como nossa coordenadora do grupo, que está estreando hoje, assim, já estreou com nota máxima. Eu sou muito suspeita, porque eu sou uma admiradora do trabalho da Cargill. Deixa eu me apresentar primeiro, porque eu não estou nem vendo quem está aqui, mas eu sou Flávia Maia, tá? Sou presidente em transição da UISTA, e eu sou coordenadora jurídica do Grupo Login, que é um grupo que está engatinhando assim, com essas ações de diversidade, né? E quando eu fui a primeira pessoa que começou a trabalhar o tema dentro de um grupo de trabalho de gente, assim, super amplo, e eu sozinha lá, tentando entender o que eu podia fazer, e eu fui fazer um bench na Cargill. E aí eu fiquei assim, absolutamente encantada. E, ao mesmo tempo, encantada, né, bate aquele sentimento de, ai, meu Deus, eu acho que a gente está tão longe, né, como é que eu faço para chegar num ambiente que realmente tem um impacto positivo, né, de inclusão, e que é um ambiente efetivamente diverso, que valoriza e amplifica a diversidade, né, que tira as barreiras, né, e que faz com que a diversidade realmente seja bem-vinda. E aí eu tendo uma conversa com uma pessoa, né, que é mais experiente do que eu, né, e falando assim, caramba, não sei será que um dia, né, essa empresa que eu trabalho vai chegar lá? E ela falou assim, olha, é muito importante, se você está olhando em volta, né, e você, não sei, se você tem críticas, você tentar influenciar o lugar que você está. Porque não adianta, assim, todo lugar que você está, de repente tem alguma coisa que não está legal, que não está indo bem. Então, seja você o agente de mudança, seja você a pessoa que vai influenciar o seu ambiente. E aí eu falei, caramba, isso é muito poderoso, né? Porque você começa a replicar o que você vai aprendendo e o que você vai, enfim, entendendo, né, sobre o assunto, que é tanta coisa para entender, tanta coisa que a gente não sabe. Então,
o que eu vejo aqui, assim, do grupo de diversidade, dessa fala, né, de vocês, é essa sementinha e de todo mundo, né, sair daqui se vendo como um agente de mudança, né, que vai entrar nos seus ambientes e vai falar, poxa, a gente tem isso para, né, para desenvolver, a gente tem essas ações que a gente pode fazer, né, a gente tem isso para pensar. Enfim, muito bacana. Não tinha uma pergunta, estava só empolgada, querendo elogiar, mas eu vi que o pessoal está fazendo pergunta aqui. Jana, o que você acha? Eu vi uma pergunta sobre ações que são de interesse de homens. Isso mesmo. Eu ia até puxar esse ponto sobre essa questão dos aliados. A Michelle Duarte está perguntando quais os tópicos que trazem o interesse masculino para essa discussão. Que você comentou lá, né, que vocês fizeram os papos de homem e tal. Bom, dois momentos importantes. Quando a gente trouxe o papo de homem e quando a gente trouxe masculinidade, todo mundo fica até sem saber. Então vai pela curiosidade do tipo, nossa, o que será que vai falar, né? Dicas de masculinidade e tudo mais. Então, quando a gente trouxe, foi num evento uma semana da diversidade, o MOB, e aí foi bem curioso, porque do tipo, nossa, mas o MOB, que é para mulheres, vai falar sobre homens? Então, assim, rolou aquela curiosidade geral. Então, quando a gente trouxe o Papo de Homem e trouxe, assim, eu tenho que lembrar o nome do evento, mas era alguma coisa assim, do tipo, né, o papel da masculinidade, né, e o impacto no empoderamento feminino, enfim. Então, houve uma curiosidade muito grande, e o segundo grande gatilho que a gente captura, né, a gente captura os aliados homens é paternidade, parentalidade. É inegável. Para muitos homens, o gatilho ou a ficha que cai é quando eles se tornam pais. Para alguns, pode ser que ainda eles vão passar, né? Vão passar ali imunes, mas para muitos homens, o gatilho é quando eles se tornam pais, especialmente pais de meninas. Pais de meninos também, mas especialmente pais de meninos. Então, tem muitos homens que eles chegam na Welcome Session para contar: ah, eu sou pai de uma menina, eu não quero que ela passe o que eu vejo que as mulheres passam hoje. Então, esse é um gatilho muito forte. Então, a gente fez 2 eventos para falar de parentalidade, já. Um com o pessoal da For Daddy, é um outro grupo que fala bem específico para homens pais. Eles têm um conteúdo incrível. E o outro foi quando a gente trouxe diferentes formas de parentalidade. Então, a gente trouxe o Cláudio, que é o macho do século XXI, não sei se vocês já viram o canal dele. Super interessante. Quando eu vi pela primeira vez, eu falei assim, nossa, que seria esse conteúdo? Mas quando eu comecei a ver os vídeos dele, ver qual que é a proposta dele, ele tem uma história de que a mulher foi para Singapura, né, numa posição super bacana, e ele deixou de trabalhar, acompanhou e virou o dono de casa. Então, ele traz uma perspectiva diferente né, do papel do homem na casa, né, totalmente não tradicional. E aí a gente trouxe dinâmicas familiares diferentes. A gente trouxe um homem gay, né, que tem filhos adotivos, então ele trouxe ali, assim, né, a gente trouxe pais diferentes. Então, assim, parentalidade é um tema que sempre captura ali o aliado, e eu sou fã de carteirinha da turma do Papo de Homem, porque quando a gente começa a trazer esses aspectos da masculinidade, quando a gente traz esses dados que eu comentei sobre suicídio, alcoolismo, depressão para os homens, ou seja, o quanto o machismo faz mal para eles, é um outro ponto que captura bem aí os aliados, traz aí para a roda de conversa. Muito bom. Memo, eu vi a Flávia, sim, eles inclusive, eu esqueci o nome dele, ele participou desse documentário que eu comentei, Silêncio dos Homens, e eles têm um conteúdo muito incrível, é aí do Rio de Janeiro, né, Flávia? Isso, é do Rio de Janeiro. Eu sou do Rio de Janeiro, mas eu moro em São Paulo.
Mas o pessoal do Memo eu conhecia do Rio mesmo, que meu sotaque não deixa mentir, né? Porque todo mundo sabe que eu sou do Rio. Não, olha, Manguinho, eu tô em São Paulo. Mas eles são incríveis, eu super recomendo. A gente fez um evento com eles também, né? Além do pessoal do Papo de Homem. O Memo, eles têm algumas ferramentas também gratuitas, né? Tem lá os grupos de interação de homens, mas eles fizeram uma palestra, uma roda de conversa e falaram de temas muito bacanas. E a gente, nós temos muitos homens na empresa, né? Uma empresa com operação, então realmente foi muito legal. A Letícia, aqui antes do comentário da Flávia, ela tinha questionado, Tamires, ela gostaria de perguntar a sua opinião sobre a introdução de cotas, além da introdução de uma certa meta de porcentagem aderida por uma empresa. Como que a empresa chegaria a este gol de porcentagem mínima de mulheres em certas posições? Cotas poderia ser uma ferramenta mais positiva ou negativa? Bom, eu vou dizer aqui talvez uma opinião mais pessoal do que, né, corporativa. A gente não chama de cota e a gente entende que isso não é cota, tá? A meta que a Cargill assinou como 50% de mulheres na liderança, de forma alguma a gente entende que isso é uma cota, de forma alguma a gente quer fomentar que mulheres sejam contratadas porque elas são mulheres e ponto. Entretanto, não é tão simples. O papel do RH nessa construção da definição é extremamente importante e na construção de como os gestores eles vão entender essa meta. A gente coloca isso como ações afirmativas que são importantes para a companhia. Entretanto, a gente quer os melhores talentos nas suas posições. Então, assim, de forma alguma a gente chama isso de cota. Não é fácil. Eu sei que hoje o RH ele já tem um desafio de garantir, e a gente, né, obviamente, o grupo, né, o MOB, ele ouve, de certa forma, ali no corredor, de certa forma, informal, e eu sempre sou a pessoa, e todas as pessoas que estão no time de liderança ouvem, e a resposta é a mesma. A Cargill não quer colocar mulheres porque elas são mulheres, a gente quer colocar os melhores profissionais nas posições. Entretanto, a gente quer garantir que essas pessoas vão ser vistas. E todas essas ações de educação e tudo mais, elas são para a gente incomodar, porque assim, se a gente vê os dados de mercado, mais de 50% de mulheres com pós-graduação no Brasil, né, em diversos cursos, incluindo engenharia, como que eu não consigo ter uma mulher finalista numa posição, né, numa seleção? Então, na verdade, é o incômodo. Eu entendo que pode, né, ser lido como, mas a gente tem um trabalho de fazer assim, né, de educar, inclusive, para dizer, isso não é uma cota. A gente está fazendo da mesma forma com inclusão, por exemplo, de pessoas negras, você não está fazendo cota. Assim, dentro da empresa, né, a gente não está discutindo aqui questão de universidade. Aqui você está fazendo uma reparação social. Da mesma forma, aqui, quando a gente fala colocar, né, 50% de mulheres, a gente está, de certa forma, fazendo uma reparação social estrutural, lembrando que não faz 50 anos uma mulher não podia abrir uma conta em banco no Brasil, né? Ela tinha que, o marido dela tinha que autorizar. Então, se a gente for pensar, tem coisas muito recentes no nosso país e, claro, em outros países. Então, assim, quando a gente coloca uma meta, é muito mais para uma reparação social do que, né, tem que colocar uma mulher. E não é simples, porque, infelizmente, eu já ouvi, mas a fulana tá ali porque ela é mulher. E, infelizmente, eu ouço, e às vezes, quando eu ouço a pessoa, nessas horas aí, a gente não acolhe com amor, não, tá? Aí eu sou bem sincera. A gente acolhe com verdades. Adorei como a Michelle colocou, eu gostei muito dessa perspectiva, né? Tirar essa ideia das cotas e
colocar que é realmente uma reparação social. Excelente, muito obrigada. E ó, a Michelle também colocou aqui sobre a lei que foi aprovada no Senado, que torna ilegal a diferenciação de remuneração entre homens e mulheres no mesmo cargo. E como você vê a aplicação dessa lei na vida real? Eu acho que esse é um tema, né, bem polêmico aí de RH. Também, né, eu acho que tem um pouco de RH e jurídico. Também vou trazer aqui uma perspectiva muito específica, né, do que eu vi acontecer nos últimos anos na Cargill e de algumas outras empresas, das quais eu vi que fizeram um movimento de estudar, entender, né, quais eram essas diferenças salariais, e, né, eu sei que a Cargill fez um estudo relativamente recente, em diferentes posições, e ela fez alguns ajustes até compulsórios, né, dentro de times, em que havia porque assim, são pontos um pouco complicados, porque às vezes você tem a mesma posição, mas pessoas com tempos diferentes da empresa, então você tem que tirar muitos elementos que colocam que a disparidade salarial, ela está só relacionada especificamente a um gênero, então, a um viés. Então, assim, é um tema bem complexo, eu acho que ele é importante, e eu entendo que, né, eu vou trazer pela experiência específica, estudos foram feitos, mas isso, assim, é um tema bem RH, é um tema bem jurídico, que eu não vou trazer posicionamentos muito específicos, mas eu sei que foi feito nos últimos anos, e eu acho que essa lei, com certeza, ela vai fomentar cada vez mais essas discussões, né, e empresas que essa abertura nem existe, né, ou quando a gente fala, tem diferença, não tem, peraí, mas você já fez o estudo? Será que não vale fazer? E às vezes isso acaba ficando, óbvio, no meio de uma alta liderança e tudo mais, mas eu acho que quando a gente tem acesso, até como grupo, trazer essa percepção, olha, fizemos uma pesquisa e há uma percepção das mulheres que há essa disparidade. Né? Olha, RH, jurídico, será que existe? Será que não vale estudar? Então, eu tenho essa experiência recente, eu sei que foram feitas algumas reparações, mas definitivamente eu acho que isso aí, se tornando lei de fato, é um ponto que não só a Cargill, mas as empresas vão ter que olhar isso aí mais no detalhe. Mas eu acho que tem esses elementos que podem trazer alguns, enfim, alguns e sis e alguns poréns, né? Mas é importante. Claro, claro. Com certeza. Hanna, acho que a Hanna está com a mãozinha levantada aqui. Oi, não é bem uma pergunta, eu tô estilo Flávia Maia, tô empolgada com tudo que vocês estão falando. Eu só queria realmente fazer um comentário. Eu tenho 24 anos só, parece, mas sim. E eu venho de uma geração, me senti uma senhora, né? Mas eu venho de uma geração em que eu tô colhendo muito do que vocês plantaram para mim. Porque hoje eu já vejo muitas mulheres. Hoje eu enxergo mulheres em lugares muito altos. Eu digo, não, eu posso chegar aonde ela está. Ela pode me puxar para o lugar onde ela está. Então, é muito significativo para mim estar em um ambiente em que eu posso sonhar, porque eu me vejo em lugares onde outras mulheres estão. Isso, para mim, é grandioso demais. E estar na Wista, para mim, e ter esses momentos, eu estava até comentando com umas amigas que não são da nossa área, mas que estar com mulheres que falam disso abriu os meus olhos para muita coisa. Hoje eu vejo um evento, eu já fico assim, peraí, deixa eu ver quantas mulheres estão aqui nesse painel. Eu chego em um lugar, mas peraí, deixa eu ver quantas mulheres tem aqui nessa reunião, sabe? Então, é realmente o que vocês fizeram abriu portas para mim, e o que eu vou fazer junto com vocês, eu tenho certeza que vai abrir porta para muitas outras mulheres. Era só isso. Lindo. Lindo. Só isso. Uau, que fala incrível, repleto, que fala poderosa, né? E eu gostei muito disso que você falou, né? Faremos juntas. E, bom, uau, que lindo. Obrigada por compartilhar essa sua percepção e experiência. Eu acho que ela é muito real mesmo. Eu sempre paro e fico comparando, assim, como eu via quando eu era adolescente, como eu vejo hoje, e uau, como estamos caminhando, né? Eu acho que dá mais
estímulo para que a gente não pare, né? Porque o plantio, ele acontece e os frutos vão surgindo, né? E a gente é responsável por essa construção juntas. A gente tem mais perguntinhas aqui? A gente pode falar, destrava o microfone e traga uns comentários, se vocês ainda tiverem, senão a gente vai partir para encerrar e para a gente continuar, porque eu gosto muito dessas trocas, né? Eu sempre, quando eu tenho a oportunidade, eu sempre falo que eu acho elas tão fantásticas e tão poderosas, porque elas não acabam na hora que a gente finaliza, né, a conversa. São falas que a gente desconecta e continua refletindo e dorme pensando e acorda, e depois compartilha, seja com amiga ou com companheiros, enfim, com as pessoas, e eu acho que isso que é o sensacional, né? Isso faz parte dessa educação constante, né? A gente não silenciar, a gente, na oportunidade de poder compartilhar, para que numa próxima a gente tenha mais pessoas, ou para que a gente possa estimular outras pessoas nos seus ambientes, para que elas possam trazer essas falas, né? Então, a ideia aqui é isso, né? Não somente aqui agora, mas do GT, é que a gente possa trazer reflexões que a gente não somente reflita quando estivermos trocando entre nós, mas que a gente possa estar multiplicando isso, né? Para que isso não pare aqui e a gente faça que essa onda seja cada vez maior e a gente possa estar envolvendo cada vez mais pessoas para que elas possam repensar, ver nos pequenos detalhes como que elas podem estar atuando. Hoje à tarde eu estava conversando com o meu gestor e eu falei, a gente estava falando, né, desse momento que a gente está vivendo hoje, né, tão delicado, tão complicado e às vezes triste, né, muito triste. E aí a gente estava falando de como é importante a gente manter esse equilíbrio de entender que por mais que pareça mínimo o que a gente possa fazer, que esse mínimo ele tem um efeito muito importante, ele é necessário, e que a gente, nas nossas realidades, nas nossas possibilidades, que a gente possa fazer o que possa parecer mínimo, enfim, mas que a gente tome para que a gente seja, que nós sejamos parte, né? Que a gente seja agente transformador, independente se é na família, no trabalho, com os amigos. Eu acho eu acredito que é possível, eu acredito na mudança, eu acredito que a gente pode mudar muito do que está acontecendo se a gente fizer o que pode parecer pouquinho. Gente, só um segundo adendo, Hanna, aqui de novo. Como agora a diretoria de comunicação, por favor, antes da gente terminar, abram suas câmeras para a gente printar e postar nas redes sociais, por favor. Muito bom, Hanna, bem lembrado. Então, enquanto elas vão abrindo para a gente fazer a nossa linda selfie histórica, queria que você trouxesse uma fala aí de encerramento, algo para a gente ficar ainda mais refletindo sobre tudo que a gente conversou. Thamis. Bom, acho que reflexões aqui, né, do grupo que já trouxe, vi o chat, fiquei super emocionada. É um tema que toca o meu coração e eu acho que cada mulher carrega uma história diferente que atrai, né, estar em grupos, né, de diversidade. Às vezes porque a gente passou por alguma situação na nossa vida, ou porque a gente tem, né, a gente pensa nas gerações futuras. Então, cada uma de nós, a gente carrega algo que nos motiva. Nem sempre vão ser dias, né, fáceis, porque a gente sabe onde a gente está inserida, né, a sociedade que a gente está. Mas eu acho que quando a gente olha para trás, todas as vezes que eu falo sobre a história desse grupo e da história que esse grupo trouxe para mim como mulher, é difícil não ficar emocionado. Então, o que eu posso dizer a vocês coloquem o tempo que vocês tiverem, às vezes vai ser assim, 10 minutos na tua semana, mas a única coisa que eu garanto é que, assim, quando você olha para trás, você sabe que você fez a diferença na sociedade, para alguma mulher e para você. Eu digo isso por mim. Eu sou uma outra mulher
desde o momento que eu comecei a falar sobre empoderamento. Às vezes é muito fácil a gente falar para o outro, mas às vezes a gente não olha para a gente, né? Então, não vai ser um tempo, definitivamente não vai ser um tempo desperdiçado. Vai ser um tempo super investido. Eu tenho muito orgulho de dizer o que a gente construiu até aqui, o que a gente vai construir, né, para as próximas gerações, o que a gente está fazendo de impacto na sociedade. Então, carreguem aí essa bandeira no coração. Não tenham medo, tenham umas às outras, ninguém faz sozinho. A gente tem hoje uma equipe enorme que nos ajuda a fazer. Então, não tenham medo, contem com outras mulheres, então a gente está aqui para, né, para vocês garantirem aí a sustentabilidade disso. E é isso. Mais do que isso, daqui a pouco eu vou começar a chorar aqui, porque esse tema é um negócio que deixa o meu coração, assim, muito cheio. Então, não desanimem, pensem nas outras mulheres e contem conosco. É isso aí. Pamela, fala pra gente. Você levantou a mãozinha aí. Eu queria só fazer um comentário, assim, pegando carona no que a Tami, que a Janaína, que a Hannah falaram, é que nós, mulheres, a gente se coloca num papel de um peso muito grande, uma responsabilidade muito grande, né? Então, sempre quando eu converso com as minhas amigas, elas passam esse sentimento, que uma que é professora, ela quer acordar e ela quer revolucionar a educação no Brasil, né? A que é médica, ela quer salvar, ela quer acabar com a pandemia no mundo, né? Então, assim, a gente sempre tem essa coisa de que, meu Deus, a gente precisa salvar alguém, a gente precisa revolucionar alguém, a gente precisa fazer história. E eu estava vendo essa semana um documentário até muito interessante na Netflix, para quem quiser assistir, que acho que é a luta pela liberdade. Ela fala sobre a 14ª emenda lá deles, mas é interessante que fala sobre como a definição de cidadão mudou, como os direitos se tornaram iguais para mulheres e principalmente para negros. E aí você ouve nomes de pessoas que eu nunca tinha escutado, me senti até um pouco ignorante, mas foram pessoas que não são aquelas pessoas que têm fama, que têm a carinha na nota, a carinha no dólar, a carinha, sabe? Não, mas são pessoas que começaram uma discussão, são pessoas que levantaram uma questão e que mudou a visão do mundo, a visão do país, a visão do mundo, e mudou a forma como as gerações seguintes enfim, pensam e agem, né? Então, é um pouco do que a Janaína estava falando, que a gente acha que já é só um pouquinho, não é só um pouquinho. Às vezes, o que a gente faz hoje vai ter uma contribuição tão grande para quem está lá na frente, sabe? Então, é sobre isso, sabe? É não achar que a gente vai salvar o mundo, mas que a gente está fazendo e a gente está contribuindo para outras pessoas. Isso é muito legal, isso é muito, assim, dá uma satisfação muito grande estar aqui participando de uma conversa assim. Era só esse comentário. Obrigada. Mariana, fala pra gente. Não quero me alongar muito. Eu só queria complementar o que a Pamela estava falando, quanto a nem sempre a magnitude da importância, eita pleonasmo, né? Nem sempre a magnitude do que a gente faz está nesse reconhecimento direto de alguém falar para você, olha que legal, ou então de você estar com a face estampada no que quer que seja, numa rede social, ou no que quer que seja. Eu acho que o mais importante é cada uma de nós fazer pelo menos um pouco, sabe? E cada vez mais esse pouco se torna aí o nosso mínimo existencial, e a gente vai mudando a nossa vida e a vida do próximo com pequenas atitudes, né? E eu falo entre mulheres também, a gente precisa trabalhar a forma como nós, mulheres, tratamos outras mulheres, a forma como nós, mulheres, também julgamos outras mulheres, né? Ninguém gosta de ser julgado, ninguém gosta de ser apontado, então não façamos isso com as outras. A gente sabe que existe, sim, um comportamento naturalizado horrível, né, de uma competição insana que eu nunca entendi, nunca vou entender. Então, assim, a gente precisa ir conversando sobre esse assunto, né? E, assim, cada vez mais, pequenas atitudes no nosso dia a dia vão mudar o mundo, assim. Eu também sou de uma geração que colhe muitos frutos, e esse final de semana eu tive um pau de briga na minha casa, entendeu?
porque eu simplesmente disse que o querido devia fazer terapia, entendeu? Porque ele estava completamente descontrolado e eu simplesmente fui embora. E as pessoas me julgaram de intolerante. Eu falei assim, claro, porque esse tipo de atitude eu não tolero. E assim, a gente. Mas é porque é uma coisa assim, meu anjo, a pessoa estava quebrando coisa na minha frente, meu anjo vai se tratar. E é só um exemplo, tipo assim, diariamente a gente vê as pessoas dizendo que a gente é intolerante, que a gente é grossa, que a gente é isso, que a gente é aquilo, quando de fato temos que ser intolerantes em relação a uma série de coisas que são intoleráveis, meu anjo. Então, assim, diariamente a gente tem que estar exercitando, e nem sempre as pessoas vão reconhecer, talvez na maioria das vezes as pessoas não vão reconhecer, mas façamos a nossa parte, estejamos felizes, entendeu? Deus está vendo. Não, sensacional, concordo total. Eu vou discordar quando vocês falaram que, né, vai revolucionar e tal. Eu acredito que é sim revolucionário esse movimento. Eu acredito que a gente acordar todo dia, mulheres, e nos, né, essa disponibilidade de a gente estar aqui, 26, a gente chegou a bater 30, 31 aqui, isso é revolucionário. Eu acredito muito que a gente está plantando sementes. E assim, não importa se a gente conhece ou não as pessoas que vão ver, eu acho que assim, a gente nunca tem noção de como existem pessoas que estão se espelhando na gente, ou que um movimento nosso, um posicionamento nosso vai impactar positivamente. Então, assim, eu acho que a gente deve fazer e fazer porque é o certo, porque é o bom, e a colheita vem. Eu acredito muito no plantar e colher. Então, assim, acreditem que é sim revolucionário, que é assim que a gente vai mudar o mundo, que a gente vai curar várias coisas aí que ainda a sociedade está vivendo com esse nosso acreditar e com esse nosso fazer. Então, obrigada mesmo. Eu estou assim muito emocionada. As lágrimas já vieram, já foram, já foram. E é muito gostoso, assim. Eu acredito muito assim em propósito, em viver um propósito em tudo que a gente faz, sabe? Então, essa emoção que você falou, vou chorar, eu acho isso para mim é necessário e alimenta. Porque no meio da correria, no meio de todo mundo cheio de coisas para fazer, acreditar que isso aqui vai dar fruto sim, que já está dando fruto sim, e que a gente não pode desanimar, não pode desistir. E eu quero reforçar o convite para que a gente possa, para que vocês venham comigo, construir isso, para que a gente possa estar pensando, que a gente não deixe essa animação, esse quentinho que vocês colocaram aí, não vamos deixar isso esfriar, vamos juntas manter isso, plantar mais, para que a gente possa colher juntas e multiplicar aí sementes por todos os lados, onde quer que a gente passe, onde quer que a nossa voz chegue, agora com links que a gente pode ir tão longe. Então, assim, entre em contato comigo por e-mail, por WhatsApp, por LinkedIn, por Instagram, para que a gente possa estar aí pensando e fazendo juntas. Vocês vão receber, a gente vai montar aí vou mandar para vocês uma ideia com quem teve interesse de quais são os dias que ficaria mais fácil para vocês, para que a gente possa, dentro do possível, ajustar de uma maneira que a maioria possa estar com a gente, para que a gente não sobrecarregue ninguém, mas que a gente também não deixe o tempo passar e a gente possa estar agindo. Então, vocês vão receber aí comunicadinhos com o meu nome, e vamos juntas. Obrigada mesmo. E muito obrigada mesmo. Obrigada, Lu, obrigada, Flávia, obrigada a todas, por fazerem isso possível, por acreditarem. E eu acredito e vamos fazer a diferença. Muito obrigada. Flávia, você ia falar alguma coisa? Não, só falei parabéns, Ana. Parabéns pela sua estreia, foi incrível. Nossa presença aqui foi incrível. Obrigada de novo, Tamis, por estar com a gente, dividir um pouco do seu conhecimento maravilhoso. E é isso. E obrigada a todas que estiveram aqui com a gente. Não sei se foram só todas ou se teve algum mister conosco, mas, enfim, pela maioria, obrigada a todas e boa semana. Não sei se alguém tiver mais
Maia, Lu, fiquem à vontade para o nosso encerramento. Não, não tenho como agradecer, né, a participação da Tamisa. A gente está costurando essa apresentação da Cargill desde novembro, dezembro do ano passado. Deu certo, deu muito mais certo do que a gente imaginava, né? E parabéns para a Ana. Agradeço mesmo. A Tamisa, ela falou na quantidade do amor que ela tem pela causa, né? Agora, sim, eu fico até com medo de ver uma apresentação só sobre a Cargill, para ver se ela vai falar desse mesmo jeito. Tem uns temas que são apaixonantes. Exatamente. E a gente não mente, né? O amor não mente. Então, você falou para a gente com o coração, agradecemos demais. Eu acho que já a gente não quer mais tomar o seu tempo, mas deixar a porta aberta da Cargill, ou da Cargill também, né? Mas participar. Ato falho, Luciana. É verdade. O pessoal da ATP não ouça. É o viés inconsciente, está aqui, a gente fala sem perceber. Mas deixar essa porta aberta da UISTA e saber que nós agora fazemos a composição, né, de um grupo muito maior. E eu, particularmente, disse a Tamis, numa das conversas, que por intermédio do MOB e por intermédio das ações da Cargill, a Cargill mudou a minha vida, né? Foi lá que eu consegui ter força e posicionamento para justificar o modo de vida que eu gostaria que as pessoas soubessem que eu tenho. Então, foi pela Cargill que eu consegui força para fazer esse enfrentamento. E é isso. Parabéns, Janaína, parabéns, Tamis. Que isso, gente, foi um prazer. Fico super, super emocionada por ter mais momentos assim. Fico super agradecida pelo convite. Quando precisarem, conte comigo. Obrigada, Tamis. Obrigada a todos. Obrigada, pessoal. A gente vai tirar a foto? Como é que vai? Eu vi que aqui alguém colocou depois da gravação, vamos fazer a foto. Então, a gente pode dar o boa noite. Sorrindo. Todos sorrindo. Então, tá